Imagine acordar numa manhã gélida do século IX, ouvir o som de machados sendo afiados e saber que hoje você pode morrer em batalha ou voltar para casa carregado de ouro e escravos. Você está prestes a descobrir como era realmente ser um viking. E posso garantir que vai ser muito diferente do que os filmes de Hollywood te fizeram acreditar. Esqueça tudo que você pensa que sabe sobre esses guerreiros nórdicos, porque a realidade era muito mais brutal, complexa e fascinante do que qualquer série da Netflix conseguiu mostrar. Durante os próximos 30 minutos, vamos mergulhar na vida real de homens e mulheres que aterrorizaram a Europa por mais de 300 anos, mas que também foram exploradores geniais, comerciantes astutos e até mesmo pioneiros da democracia. Prepare-se para uma jornada que vai te levar desde os fiordes gelados da Escandinávia até as areias quentes do Mediterrâneo, passando por batalhas sangrentas, rituais macabros e descobertas que mudaram o mundo para sempre. E eu aposto que no final deste vídeo, você vai entender por que ser viking era ao mesmo tempo a profissão mais perigosa e mais recompensadora da Idade Média. Para entender realmente como era ser viking, primeiro precisamos quebrar o maior mito de todos. Viking não era uma nacionalidade, era uma profissão. Quando você decidia ir viking, como eles diziam, você estava escolhendo uma vida de pirataria, comércio e exploração nos mares. Era como decidir ser caminhoneiro hoje em dia, mas em vez de estradas, você tinha oceanos tempestuosos, e em vez de postos de gasolina, você tinha vilarejos para saquear. A palavra viking vem do nórdico antigo vikingr, que significa aquele que vem das baías ou pirata. Entre os séculos 8 e 11, milhares de escandinavos escolheram essa vida, saindo de suas fazendas na Noruega, Suécia e Dinamarca para buscar fortuna nos mares. Mas aqui está o que ninguém te conta. A maioria dos vikings eram fazendeiros durante o inverno e só iam viking no verão, quando o gelo derretia e os mares ficavam navegáveis. Era como ter um emprego sazonal, só que em vez de vender sorvete na praia, você saqueava mosteiros na Inglaterra. E diferente do que Hollywood mostra, nem todo escandinavo era viking. Na verdade, a maioria ficava em casa cuidando das fazendas, criando gado e cultivando cevada. Mas para aqueles que escolheram essa vida, não havia volta. Uma vez que você provasse o gosto da aventura e do ouro fácil, dificilmente voltaria para a vida pacata de agricultor. Agora vamos ao que realmente importa, como era o dia a dia de um viking de verdade. Acordar numa manhã típica de verão significava sentir o cheiro salgado do mar, misturado com o odor de suor, couro molhado e ferro enferrujado. Você dormia num barco apertado com 30 ou 40 outros guerreiros, todos sujos, fedorentos e provavelmente com alguma doença de pele. Não existia privacidade, não existia banho diário, e se você tivesse sorte, conseguiria uma refeição quente de peixe seco e cerveja aguada. A primeira coisa que você fazia ao acordar era verificar suas armas, o machado de guerra, a lança, o escudo redondo de madeira e couro, e se você fosse rico o suficiente, talvez uma espada. Essas armas eram literalmente sua vida. Sem elas, você era apenas mais um camponês perdido no mar. O líder do seu bando, chamado de Jarl, acordava todo mundo antes do amanhecer, com gritos em nórdico antigo que fariam qualquer sargento do exército brasileiro parecer um anjo. E então começava o trabalho: remar. Horas e horas remando contra ventos gelados, ondas gigantescas e tempestades que podiam afundar seu barco em questão de minutos. Imagine fazer isso por semanas seguidas, com as mãos em carne viva, os músculos doendo e a constante possibilidade de morrer afogado a qualquer momento. Mas era isso ou voltar para casa de mãos vazias. E um viking que voltava sem ouro ou escravos era considerado um fracasso total. A navegação viking era uma arte que beirava a magia, e aqui está algo que vai te impressionar. Esses caras conseguiam navegar por oceanos abertos, usando apenas o sol, as estrelas e pássaros como guias. Eles tinham uma pedra especial chamada Pedra do Sol, que era, na verdade, um cristal de cordierita que podia detectar a posição do Sol mesmo em dias nublados.
Com essa tecnologia primitiva, mas incrivelmente eficaz, eles conseguiram chegar à América do Norte 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Seus barcos, os famosos drácars, eram obras-primas da engenharia naval. Longos, estreitos, flexíveis o suficiente para dobrar com as ondas sem quebrar, e com um calado tão raso que podiam navegar em rios e chegar até o coração da Europa. Um drácar típico tinha entre 20 e 30 metros de comprimento. Podia carregar até 60 homens e era decorado com a cabeça de um dragão esculpida na proa para aterrorizar os inimigos. Quando os habitantes de uma cidade costeira viam aquelas velas quadradas no horizonte, eles sabiam que o inferno estava chegando. E a velocidade desses barcos era impressionante. Podiam atingir até 20 km por hora com vento favorável, o que para a época era como ter um carro de Fórmula 1. Mas navegar neles era uma experiência brutal. Você ficava encharcado, congelando, enjoado e constantemente com medo de que uma onda maior que as outras virasse o barco e mandasse todos para o fundo do mar. Quando finalmente chegava o momento do ataque, a transformação dos vikings era assustadora. Homens que passaram semanas remando e reclamando da comida ruim se transformavam em máquinas de matar sedentárias de sangue e ouro. O ritual pré-batalha era um espetáculo à parte. Eles bebiam uma mistura de cerveja forte com cogumelos alucinógenos que os deixava em estado de fúria controlada. Os berserkers, os guerreiros mais temidos, entravam num transe tão profundo que acreditavam estar possuídos pelo espírito de ursos ou lobos. Eles mordiam seus escudos, uivavam como animais selvagens e partiam para o combate sem medo da morte, porque acreditavam que morrer em batalha os levaria direto para Valhalla, o paraíso dos guerreiros. Imagine enfrentar um bando de homens barbudos, cobertos de sangue, gritando em uma língua incompreensível e balançando machados gigantes como se fossem brinquedos. Para os monges pacíficos dos mosteiros ingleses, devia parecer que o próprio inferno havia se aberto. O som de 30 ou 40 vikings gritando seu grito de guerra Ulfhednar ecoava por quilômetros, e muitas vezes as vítimas fugiam antes mesmo da luta começar. Mas quando ficavam para lutar, o que se seguia era um massacre que faria qualquer filme de terror parecer desenho animado. A brutalidade dos ataques vikings era lendária, mas tinha uma lógica fria por trás. Eles não matavam por prazer, mas por estratégia. Quanto mais terrível fosse sua reputação, menos resistência encontrariam na próxima cidade. Era como marketing, só que feito com sangue e fogo. Um ataque típico começava antes do amanhecer, quando as vítimas ainda estavam dormindo. Os vikings saltavam dos barcos em águas rasas e corriam para a praia carregando tochas, machados e gritos de guerra que acordavam todo mundo num pesadelo instantâneo. Eles sabiam exatamente o que procurar: ouro, prata, joias, tecidos finos e principalmente pessoas para vender como escravos. Um escravo jovem e saudável valia mais que seu peso em prata, e os vikings desenvolveram um comércio de escravos que se estendia desde a Islândia até Constantinopla. Eles eram tão eficientes que conseguiam saquear um mosteiro inteiro em menos de uma hora. Matavam quem resistia, amarravam quem ia ser vendido, pegavam tudo de valor e sumiam antes que qualquer exército pudesse chegar para ajudar. E depois voltavam para os barcos carregados de riquezas, deixando para trás apenas ruínas fumegantes e histórias de terror que se espalhavam por toda a Europa. Para eles, era apenas mais um dia de trabalho, mas para as vítimas, era o fim do mundo. Mas ser viking não era só saquear e matar. Era também ser um dos melhores comerciantes da Idade Média. Aqui está algo que vai te surpreender. Os vikings tinham rotas comerciais que se estendiam desde a Groenlândia até a Ásia Central. Eles vendiam âmbar do Báltico, peles do Ártico, ferro escandinavo e escravos europeus em troca de seda chinesa, especiarias indianas, prata árabe e até mesmo conchas do Oceano Índico. Era uma rede comercial mais sofisticada que qualquer coisa que existia na época. E os vikings eram os únicos que tinham a coragem e a habilidade náutica para mantê-la funcionando. Em cidades como Kiev, Novgorod e Constantinopla, os mercadores vikings eram figuras respeitadas e temidas ao mesmo tempo.
Eles chegavam com seus barcos carregados de mercadorias exóticas, estabeleciam acordos comerciais complexos e muitas vezes acabavam se casando com mulheres locais e fundando dinastias que durariam séculos. Na verdade, a própria palavra Rússia vem de Rus, que era como os eslavos chamavam os vikings suecos. Esses comerciantes piratas não apenas saqueavam civilizações, eles as transformavam, criavam novas rotas comerciais e até mesmo fundavam cidades inteiras. E o mais impressionante, eles faziam tudo isso sem mapas precisos, sem bússolas magnéticas e com uma tecnologia que hoje consideraríamos primitiva. A vida social dos vikings era muito mais complexa do que os filmes mostram. Eles tinham um sistema democrático chamado Thing, onde todos os homens livres podiam votar em questões importantes. Era como uma assembleia popular, só que decidiam coisas como vamos atacar aquele mosteiro na Irlanda ou quem vai liderar a próxima expedição à Inglaterra. As mulheres vikings, chamadas de Shield Maidens quando lutavam, tinham direitos que as mulheres europeias só conseguiriam 500 anos depois. Elas podiam pedir divórcio, possuir propriedades, dirigir negócios e até mesmo liderar expedições vikings. A lendária Lagertha, que inspirou a personagem da série Vikings, realmente existiu e comandou frotas inteiras de guerreiros. Na sociedade viking, se você fosse corajoso e competente, não importava se era homem ou mulher, você podia chegar ao topo. Mas isso não significava que era uma sociedade igualitária. Os escravos, chamados de thralls, eram tratados como propriedade e podiam ser mortos ou vendidos a qualquer momento. A hierarquia social era rígida. No topo estavam os jarls, nobres, no meio, os carls, homens livres, e na base, os thralls, escravos. Mas, diferente de outras sociedades medievais, havia mobilidade social. Um escravo corajoso podia ganhar a liberdade, um homem livre podia se tornar jarl através de feitos heróicos, e um jarl podia perder tudo se fizesse más escolhas. Era uma meritocracia brutal onde o valor de uma pessoa era medido em batalhas vencidas e riquezas conquistadas. A religião viking era uma mistura fascinante de mitologia, superstição e pragmatismo brutal. Eles adoravam um panteão de deuses guerreiros, liderados por Odin, o pai de todos, que tinha apenas um olho porque havia trocado o outro por sabedoria. Thor, o deus do trovão, era o favorito dos guerreiros porque representava a força bruta e a proteção contra os gigantes do caos. Freya era a deusa do amor e da guerra, uma combinação que fazia todo sentido na mentalidade viking. Mas o que realmente importava para eles era Valhalla, o salão dos mortos onde os guerreiros que morriam em batalha passariam a eternidade lutando durante o dia e festejando durante a noite. Era como um clube exclusivo para heróis mortos, e todo viking sonhava em conseguir sua entrada. Para garantir uma vaga em Valhalla, eles praticavam rituais que fariam qualquer pessoa moderna ter pesadelos. Sacrifícios humanos onde as vítimas eram enforcadas, esfaqueadas e afogadas ao mesmo tempo, oferendas de animais cujo sangue era espalhado nos templos, e cerimônias onde os próprios guerreiros se cortavam para mostrar devoção aos deuses. Eles também acreditavam em runas, símbolos mágicos que podiam trazer sorte, proteger contra inimigos ou revelar o futuro. Um viking típico carregava amuletos de Thor. Tinha runas gravadas em suas armas e fazia oferendas aos deuses antes de cada batalha. Era uma religião feita para guerreiros, onde a coragem era a maior virtude e a morte covarde era o pior destino possível. O cotidiano de um viking em expedição era uma mistura constante de tédio mortal e terror absoluto. Entre os ataques, havia longas semanas navegando em mares gelados, remando contra ventos contrários e lutando contra tempestades que podiam durar dias. A comida era sempre a mesma: peixe seco, carne salgada, pão duro e cerveja aguada que mais parecia água suja. Quando a comida acabava, eles pescavam o que conseguiam ou faziam paradas forçadas em praias desertas para caçar. A higiene era praticamente inexistente. Eles tomavam banho quando encontravam um rio, escovavam os dentes com gravetos e usavam a mesma roupa por semanas seguidas.
As doenças eram constantes: disenteria, escorbuto, infecções de pele e ferimentos que nunca cicatrizavam direito. Muitos vikings morriam não em batalhas gloriosas, mas de doenças banais que hoje seriam curadas com antibióticos. O entretenimento consistia em contar histórias épicas chamadas de sagas, que misturavam fatos reais com elementos fantásticos. Eles também jogavam um jogo de tabuleiro chamado Anefatafu, parecido com xadrez, e faziam apostas em tudo: corridas, lutas, jogos de dados e até mesmo quem conseguiria remar por mais tempo sem parar. Mas o que realmente mantinha a moral alta era a promessa de riqueza. Cada viking sonhava com o dia em que voltaria para casa carregado de ouro, compraria terras, se casaria com uma mulher bonita e se tornaria um homem respeitado. Era o sonho americano da Idade Média, só que conseguido com machados e barcos em vez de trabalho duro e educação. Os rituais de morte viking eram talvez os aspectos mais impressionantes de sua cultura. Quando um guerreiro importante morria, especialmente um jarl ou um rei, o funeral era um espetáculo que durava dias e custava fortunas. O corpo era colocado num barco junto com suas armas, joias, comida, bebida e, às vezes, até mesmo escravos, sacrificados para servi-lo na vida após a morte. Então o barco era empurrado para o mar e incendiado com flechas flamejantes, criando um espetáculo de fogo e fumaça que podia ser visto por quilômetros. Era como fogos de artifício, só que feito com um cadáver e uma fortuna em ouro. Para os vikings, a morte em batalha era a forma mais honrosa de morrer, mas havia uma hierarquia até nisso. Morrer lutando contra muitos inimigos era melhor que morrer lutando contra poucos. Morrer protegendo companheiros era melhor que morrer sozinho. E morrer com a arma na mão era melhor que morrer desarmado. Os guerreiros que morriam de velhice ou doença eram enterrados normalmente, mas nunca iriam para Valhalla. Havia também o conceito de morte de palha, que era morrer na cama como um covarde. O pior destino possível para um viking. Por isso, quando um guerreiro sentia que estava ficando velho ou doente demais para lutar, ele às vezes provocava uma briga mortal só para garantir que morreria com a espada na mão. Era uma cultura obcecada com a morte gloriosa, onde viver muito tempo podia ser visto como uma desonra se você não tivesse feitos heróicos para mostrar. A transformação de pirata para comerciante era uma evolução natural na carreira de muitos vikings. Conforme ficavam mais velhos e experientes, eles descobriam que fazer negócios podia ser mais lucrativo que saquear e muito menos perigoso. Um viking veterano podia usar seu conhecimento de rotas marítimas, contatos em diferentes países e reputação temível para se tornar um comerciante respeitado. Eles estabeleciam bases comerciais permanentes em cidades como Dublin, York e Kiev, casavam com mulheres locais e gradualmente se integravam às sociedades que antes saqueavam. Era como se um assaltante de banco se tornasse um banqueiro respeitado, só que na Idade Média isso era perfeitamente aceitável. Muitos ex-vikings se tornaram tão ricos através do comércio que conseguiram comprar títulos de nobreza e fundar dinastias que duraram séculos. Eles trouxeram para a Europa produtos exóticos da Ásia, estabeleceram as primeiras rotas comerciais regulares através do Atlântico Norte e criaram um sistema bancário primitivo baseado em prata árabe. O irônico é que muitos dos homens que passaram a juventude aterrorizando a Europa acabaram contribuindo mais para o desenvolvimento econômico do continente do que qualquer rei ou imperador da época. Era uma transformação que mostrava a adaptabilidade impressionante da mentalidade viking. Eles não eram apenas guerreiros brutais, eram empreendedores que sabiam quando era hora de trocar a espada pela balança comercial. O declínio da era viking não aconteceu de uma hora para outra, mas foi resultado de mudanças profundas na Europa medieval. Conforme os reinos cristãos se organizaram melhor, construíram castelos mais fortes e desenvolveram exércitos profissionais, ficou cada vez mais difícil e perigoso para pequenos bandos de vikings atacarem com sucesso. As cidades costeiras aprenderam a se defender. Construíram muralhas, mantinham vigias permanentes e organizavam milícias que podiam reagir rapidamente aos ataques. Ao mesmo tempo, a própria Escandinávia estava mudando.
Os reis nórdicos se converteram ao cristianismo, centralizaram o poder e começaram a proibir as expedições vikings independentes. Era mais vantajoso para eles manter a paz com os vizinhos europeus e lucrar com o comércio do que apoiar piratas que criavam problemas diplomáticos. A conversão ao cristianismo também mudou a mentalidade. Em vez de sonhar com Valhalla, os escandinavos começaram a sonhar com o paraíso cristão, que você podia alcançar sendo um bom comerciante ou fazendeiro, não necessariamente morrendo em batalha. Por volta do século XII, ir viking havia se tornado uma profissão obsoleta, como ser acendedor de lampiões ou operador de telégrafo. Os descendentes dos grandes guerreiros vikings se tornaram reis respeitáveis, comerciantes prósperos e cavaleiros cristãos. Era o fim de uma era que havia durado mais de 300 anos e mudado o curso da história europeia para sempre. As mulheres vikings tinham uma vida muito mais interessante e perigosa do que a maioria das pessoas imagina. Enquanto os homens saíam em expedições durante o verão, elas ficavam responsáveis por administrar as fazendas, criar os filhos, gerenciar os negócios e defender a propriedade contra ataques. Uma esposa viking típica sabia usar arco e flecha, manejar uma lança e comandar os servos e escravos da casa. Quando os maridos voltavam das expedições, elas tinham que prestar contas de cada moeda gasta, cada animal vendido e cada decisão tomada. Se fizessem um trabalho ruim, podiam ser divorciadas na hora, mas se fossem competentes ganhavam respeito e influência que poucas mulheres medievais conseguiam. Algumas mulheres vikings se tornaram tão ricas e poderosas através de seus negócios que financiavam expedições inteiras e se tornavam líderes de facto de suas comunidades. E quando decidiam ir viking, elas mesmas eram tão temidas quanto qualquer guerreiro homem. As sagas falam de mulheres que lideravam frotas de guerra, duelavam com espadas e morriam em batalha ao lado de seus companheiros. Para uma mulher viking, a vida era uma combinação de responsabilidade doméstica extrema com oportunidades de aventura e poder que eram impensáveis em outras culturas medievais. Elas podiam ser mães carinhosas de manhã e comandantes militares à tarde, comerciantes astutas durante a semana e guerreiras sanguinárias no fim de semana. A tecnologia militar viking era impressionantemente sofisticada para sua época. Suas espadas eram forjadas com uma técnica chamada pattern welding, que criava lâminas flexíveis e resistentes através da combinação de diferentes tipos de ferro. Uma boa espada viking levava meses para ser feita. Custava o equivalente a várias fazendas e era passada de pai para filho como herança familiar. Elas tinham nomes próprios como cortadora de ossos ou bebedora de sangue e eram consideradas quase vivas pelos seus donos. Os machados de guerra eram ainda mais temidos. Com lâminas enormes e cabos longos, podiam cortar um homem ao meio com um único golpe, ou partir escudos e armaduras como se fossem madeira podre. Os escudos vikings eram obras de arte funcional, feitos de madeira de tilha coberta com couro e decorados com símbolos mágicos. Eles não apenas protegiam o guerreiro, mas também serviam como canvas para mostrar sua personalidade e crenças. As lanças eram as armas mais comuns porque eram baratas de fazer e mortalmente eficazes. Uma ponta de ferro afiada numa haste de madeira de 2 metros podia matar um inimigo antes que ele chegasse perto o suficiente para usar sua espada. E as armaduras, quando existiam, eram principalmente camisas de malha de ferro, que protegiam o torso, mas deixavam braços e pernas vulneráveis. A maioria dos vikings lutava com roupas normais de couro e lã, confiando na velocidade e na agressividade para vencer, não na proteção. A alimentação dos vikings era uma mistura interessante de sofisticação culinária e pragmatismo brutal. Em casa, durante o inverno, eles comiam relativamente bem: carne de porco, boi e carneiro, peixe fresco e defumado, queijos, manteiga, ovos, pães de cevada e centeio e grandes quantidades de cerveja e hidromel. As mulheres vikings eram excelentes cozinheiras que sabiam conservar alimentos por meses, usando sal, defumação e fermentação. Elas faziam queijos que duravam o inverno inteiro, preparavam carnes salgadas que podiam ser levadas em expedições
e fermentavam bebidas alcoólicas que serviam tanto para nutrição quanto para desinfetante. Mas quando estavam indo viking, a dieta mudava drasticamente. Peixe seco duro como pedra, carne salgada que parecia couro velho, biscoitos que estavam sempre mofados e água que frequentemente estava contaminada. Eles levavam barricas de cerveja, porque era mais segura de beber que a água, mas ela ficava azeda depois de algumas semanas no mar. Quando a comida acabava, eles pescavam o que conseguiam, caçavam pássaros marinhos e às vezes comiam algas e outros vegetais marinhos para evitar o escorbuto. Em situações desesperadas, não hesitavam em comer couro fervido, cola de peixe e até mesmo seus próprios cavalos. Era uma dieta que mataria qualquer pessoa moderna, mas que mantinha os vikings vivos e lutando durante meses de expedições brutais. O sistema de justiça viking era baseado no conceito de honra e compensação, não em punição. Se você matasse alguém, não ia para a prisão, que não existia, mas tinha que pagar uma quantia específica em prata para a família da vítima. O preço variava dependendo do status social da pessoa morta. Matar um jarl custava muito mais caro que matar um escravo. Se você não pudesse pagar, se tornava automaticamente um proscrito, que podia ser morto por qualquer pessoa sem consequências legais. Era um sistema que funcionava porque todos conheciam as regras e as consequências. Os duelos eram uma forma legal de resolver disputas. Se dois homens não conseguissem chegar a um acordo, podiam lutar até a morte num círculo marcado no chão. E quem sobrevivesse estava certo por definição. As mulheres que fossem desonradas podiam exigir que seus parentes masculinos vingassem sua honra, o que frequentemente levava a feudos familiares que duravam gerações. A mentira era considerada um crime mais grave que o roubo, porque destruía a reputação de uma pessoa, que era seu bem mais valioso. Um viking que fosse pego mentindo podia ser banido da comunidade, o que era praticamente uma sentença de morte numa sociedade onde sobreviver sozinho era quase impossível. Era um sistema de justiça brutal, mas eficaz, onde a palavra de um homem valia mais que qualquer contrato escrito e onde a reputação era literalmente uma questão de vida ou morte. As expedições vikings mais longas eram empreendimentos que exigiam planejamento militar, logística complexa e coragem sobrenatural. Quando Erik o Vermelho decidiu colonizar a Groenlândia no ano 982, ele levou 25 barcos carregados com famílias inteiras, gado, sementes, ferramentas e suprimentos para anos. Apenas 14 barcos chegaram ao destino, depois de uma viagem que durou meses através dos mares mais perigosos do mundo. Quando Leif Erikson decidiu explorar além da Groenlândia e descobriu a América do Norte por volta do ano 1000, ele estava navegando em águas completamente desconhecidas, sem mapas, sem bússola e sem qualquer garantia de que encontraria terra antes que a comida acabasse. Essas expedições não eram aventuras românticas, eram apostas desesperadas, onde famílias inteiras arriscavam tudo numa única jogada. Os vikings que participavam sabiam que podiam morrer de fome, afogamento, doença ou ataques de povos hostis, mas também sabiam que, se sobrevivessem, se tornariam lendas e suas famílias ficariam ricas para sempre. Era o equivalente medieval de ser astronauta. Extremamente perigoso, mas com recompensas que faziam valer a pena o risco. E diferente dos astronautas modernos, os vikings faziam tudo isso com tecnologia que hoje consideraríamos primitiva, confiando apenas em sua coragem, habilidade náutica e fé nos deuses nórdicos. O legado dos vikings na cultura moderna é muito mais profundo do que a maioria das pessoas percebe. Palavras que usamos todos os dias como berserk, skull, crânio em inglês, knife, faca, husband, marido e ransack, saquear, vêm diretamente do nórdico antigo. Os dias da semana em inglês são nomeados em homenagem aos deuses vikings. Tuesday vem de Tyr, Wednesday de Odin, Thursday de Thor e Friday de Freya. O conceito moderno de democracia parlamentar tem raízes no sistema Thingviking, onde decisões importantes eram tomadas por voto da Assembleia. A tradição de julgamento por júri
também vem dos vikings, que acreditavam que um grupo de homens livres podia julgar melhor que um único juiz. Na genética, descobrimos que milhões de europeus e americanos têm DNA viking, especialmente nas regiões que foram colonizadas pelos nórdicos. Na Islândia, praticamente toda a população descende diretamente dos colonos vikings originais. No Brasil, muitos descendentes de europeus carregam genes escandinavos sem nem saber, herança de imigrantes que vieram para cá nos séculos XIX e XX. A mentalidade empreendedora moderna, onde pessoas arriscam tudo para construir negócios e explorar novas fronteiras, é essencialmente a mesma mentalidade que levou os vikings a cruzar oceanos em busca de oportunidades. Eles foram os primeiros globalistas da história, conectando culturas e continentes através do comércio e da exploração. A religião viking influenciou profundamente o cristianismo medieval e ainda ecoa na cultura pop moderna. Quando os missionários cristãos chegaram à Escandinávia, eles não simplesmente substituíram as crenças antigas, mas as misturaram com elementos cristãos. O conceito de Valhalla influenciou a ideia cristã de paraíso para guerreiros, e muitos santos cristãos escandinavos têm características que lembram os deuses nórdicos. Thor se tornou tão popular que, mesmo depois da cristianização, muitos escandinavos continuaram usando martelos de Thor como amuletos, apenas dizendo que eram símbolos da cruz cristã. A árvore do mundo Yggdrasil influenciou a iconografia cristã da árvore da vida, e as runas continuaram sendo usadas para magia e adivinhação muito tempo depois que o cristianismo se tornou oficial. Na cultura moderna, a mitologia nórdica ressurgiu com força total. Filmes da Marvel transformaram Thor num super-herói global. Séries como Vikings e The Last Kingdom são sucessos mundiais, e jogos como God of War e Assassin's Creed Valhalla venderam milhões de cópias explorando temas vikings. Bandas de metal como Amon Amarth e Bathory construíram carreiras inteiras cantando sobre deuses nórdicos e batalhas épicas. Até mesmo movimentos religiosos modernos como o Asatru tentam reconstruir as antigas crenças vikings para o mundo contemporâneo. É como se a alma guerreira dos vikings nunca tivesse realmente morrido, apenas esperasse o momento certo para ressurgir na imaginação popular. E assim chegamos ao fim desta jornada épica através da vida real dos vikings, e espero que agora você entenda que ser viking era muito mais complexo, brutal e fascinante do que qualquer filme conseguiu mostrar. Esses guerreiros comerciantes exploradores não eram apenas bárbaros sanguinários, mas pioneiros que mudaram o curso da história mundial através de sua coragem, ambição e sede insaciável de aventura. Eles descobriram a América 500 anos antes de Colombo, estabeleceram as primeiras rotas comerciais globais, influenciaram o desenvolvimento da democracia moderna e deixaram um legado genético e cultural que ainda molda nosso mundo hoje. Ser viking significava escolher uma vida de extremos, riqueza ou pobreza, glória ou morte, aventura ou tédio mortal, sempre sem meio termo. Era uma existência que exigia coragem física e mental, que poucos de nós conseguiriam imaginar, mas que oferecia recompensas e experiências que faziam tudo valer a pena. Se você gostou desta viagem ao mundo real dos vikings, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos mergulhos na história. Já me conta nos comentários. Você teria coragem de ir viking se vivesse na Idade Média? No próximo vídeo, vamos descobrir como era realmente ser um gladiador romano, e posso garantir que vai ser ainda mais brutal e surpreendente que tudo que você viu hoje. Até a próxima, e lembre-se, a história real é sempre mais incrível que qualquer ficção.